eu quero pensar rapidamente nessa noite. Agradecido a Deus pelos 110 anos, ou 102 anos desta igreja. Já estou querendo até aumentar o negócio. Vai. 102 anos dessa igreja. Eu quero pensar sobre um texto que está no livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Romanos 15, 4. Nós vamos pensar esse texto nesta noite, à luz daquilo que é a jornada desta igreja dos 102 anos. Quando eu paro e olho para uma igreja de 102 anos, eu sei qual é o segredo. E o segredo está aqui nesse texto que nós vamos ler nesta noite e pensar à luz dele. Wellington, eu descobri quem falou que o meu texto estava errado. Você acredita? Na semana passada. Eu espero que não se manifestem, irmãos. Não se manifestem. Eu quero Romanos capítulo 15, eu quero ler esse texto com os irmãos. Diz assim: porque tudo o que foi escrito antigamente foi escrito para nossa instrução, para que, pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Senhor, obrigado pela tua palavra. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Porque eu sei que os dias de medo e de angústia virá. E se ainda não é o seu caso, permita-me te dizer, não procure, Ele saberá te encontrar. Mas quando Ele te encontrar, confie em Deus. Seja grato ao Senhor por esse tempo, até porque já cantou o saudoso irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus. A prova faz parte da caminhada do cristão, e isso é maravilhoso. Irmãos, ao celebrar 102 anos, nós não estamos aqui unicamente por esta festividade.
ou por esta celebração, ou por esta data. Nós estamos aqui, irmãos, para reafirmar o nosso compromisso com a palavra de Deus, que tem instruído esta igreja, encorajado esta igreja no percurso dos 102 anos. Sabe, meus irmãos, cada vitória que esta igreja já houvera conquistado, cada lágrima, cada louvor, no percurso desses 102 anos, é registro claro da presença de Deus no meio dos irmãos. É claramente o trabalhar de Deus na história desta igreja. Mas nós não podemos simplesmente saudar os 102 anos a esta parte. Os nossos olhos também precisam estar no futuro. Por quê? Porque há um futuro. Ele virá. Há um futuro pronto para nós. E nesse futuro nós havemos de encontrar com aquele que é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Mas só que para nós estarmos neste futuro e sermos aceitos por Ele, nós precisamos estar perseverantes, encorajados, porque a palavra diz: aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Meus irmãos, em um mundo cada vez mais marcado pela fragmentação do saber e do relativismo, que é uma característica bem marcante desta pós-modernidade, o versículo que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 15, versículo 4, ele apresenta para nós como um farol que precisa nos guiar nos nossos dias, porque nós vivemos um tempo nebuloso, nós vivemos em um tempo cinzento, e se nós não tivermos com muita clareza o farol, a iluminação para onde nós estamos indo, nós podemos infelizmente caminhar, e como dizem os mais céticos, morrer na praia. Sabe, irmãos, este capítulo, esse texto particularmente, apóstolo Paulo, ele tem uma pretensão, e a sua pretensão é recordar à igreja, os cristãos, o valor que a palavra de Deus precisa ter no nosso meio, nos nossos dias. É uma palavra que nos desafia a buscar, edificar constantemente a nossa vida na palavra de Deus, buscando a orientação na esperança que a palavra de Deus nos dá. Eu costumo dizer, irmãos, eu gosto de música, principalmente quando tem o pastor Edson Oliveira cantando. Eu gosto de música, aquela música, irmãos. O senhor estava olhando para os crentes da minha igreja, enquanto ele estava cantando, tinha uns crentes assim. Falei, opa, coisa boa, coisa boa. Mas percebe que o que Paulo está dizendo que nos dá esperança não é música. O que Paulo está dizendo que é necessidade para a igreja do século 21 não é melodia, não é barulho, não é nada disso. É a palavra de Deus, é ela que vai nos capacitar a enfrentar os dias maus. Porque se a sua vida for sustentada, fundamentada simplesmente em música, em palavras e não nas escrituras, quando o dia mal chegar, quando você for contrariado, quando circunstâncias à sua volta de alguma forma conspirar contra você, você vai perder o foco, a alegria de viver, e aí você fala que nem a galinha que eles dizem de Angola. Eu não sei por que dizem isso, porque eu nunca vi a galinha falar, muito menos de Angola, mas diz sim, a galinha da Angola: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eu estava em Angola nesses dias, pastor, e eu prestei atenção para ver se eu encontrava uma galinha que falasse: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não achei. Então eu digo, isso é coisa mesmo de alguma pessoa que não gosta nem de Angola nem de galinha. Eu particularmente da caipira, meu Deus do céu. Percebe aqui, irmãos? Eu preciso dar uma parte, você está muito sério, eu preciso fazer você rir nessa noite. A palavra de Deus é realmente assim, irmãos, é séria. Só que a gente alivia um pouquinho, para descer um pouquinho mais, falar coisa séria de forma mais atraente para vocês. Paulo está reafirmando a necessidade de nós voltarmos à palavra de Deus, fortalecermos nesta palavra que nos capacita a enfrentar os dilemas contemporâneos. É a palavra que vai aumentar a nossa fé.
É a palavra que vai nos dar uma visão mais clara, mais ampla do que está acontecendo nos nossos dias e qual a resposta, qual a correspondência com a palavra de Deus. É por isso que é necessário nós refletirmos sobre a esperança dos filhos de Deus. É necessário nós refletirmos, porque independentemente do calendário eclesiástico de uma igreja, a esperança dos filhos de Deus precisa estar muito clara em nossa mente. E Paulo nos convida a compreender isto. Paulo, ele de alguma forma está nos dizendo, a palavra de Deus não é simplesmente um documento histórico, a despeito de ser um documento valiosíssimo, mas ela não é um documento histórico, mas a palavra de Deus é o poder dele para transformar o ser humano. Se nós, enquanto igreja do Senhor, quisermos atingir os 110 anos, como falou aqui o pastor, a palavra de Deus precisa nortear a nossa vida. Nós não podemos ser norteados simplesmente pela experiência nossa particular. A fé cristã não é uma fé subjetiva, é uma fé plenamente objetiva, porque é uma fé que é fundamentada pela palavra do Senhor. É por isso o salmista, no Salmo 119, 105, ele diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O que o salmista está dizendo para nós é que se você quiser acertar os passos, se você quiser orientação para decisão, se você quiser ajuda para compreender a vontade de Deus, você precisa deleitar-se na palavra do Senhor. Irmãos, 102 anos, muitos foram os desafios, mas a palavra não saiu desse púlpito, por isso nós podemos celebrar. Mas agora é a nossa vez de caminhar. Os irmãos que caminharam até aqui fizeram muito trabalho, bem obrigado, e louvado seja Deus pela vida deles. Mas agora daqui para frente a responsabilidade é nossa. Nós vivemos em uma sociedade, em um tempo totalmente desequilibrado. Um tempo em que o não pode ser hoje não, mas amanhã pode ser sim, e que o sim é hoje e amanhã pode ser não. É uma sociedade sem, irmãos, desculpe a expressão, sem convicção. A nossa sociedade, o nosso tempo, a nossa geração é uma geração vazia, fraca. Por quê? Falta a palavra. Só que nós, enquanto a igreja do Senhor, tendo este legado de 102 anos, nós não podemos desmerecer o papel da palavra de Deus nas nossas vidas. Eu não estou falando no púlpito, eu estou falando na sua vida. Porque o servo do Senhor que está aqui, eu sei que é muito cuidadoso com a palavra, estudioso da palavra, mas olha o que Paulo diz a despeito da palavra da igreja, 2 Timóteo 3, 16, 17. Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreender, ensinar, corrigir, instruir na justiça. Agora percebe aqui a finalidade disso tudo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, vamos por uma lógica simples, fácil. Se Paulo está dizendo que a palavra de Deus, a escritura inspirada, ela serve para nos capacitar, para nos habilitar para boas obras, isto é sinônimo que toda boa obra sem o filtro das escrituras não é em si mesmo boas obras. Compreende o que eu estou dizendo ou não? Amém? Então isso quer dizer que tem muita gente que faz boa obra para dizer assim: tira uma selfie minha que eu estou fazendo aqui. Mas está fazendo boa obra, será? Eu vou dar aqui uma cesta básica para a irmã. Não estou dizendo que eu vou dar, que eu não tenho, irmã, eu só estou usando o exemplo. Aí eu falo: pastor, vai, por favor, faz uma filmagem aqui. Eu estou dando uma cesta básica para ela. Isso é o que mesmo? Boas obras? Não, porque o filtro da escritura é:
o que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, até boa obra nós precisamos das Escrituras para saber fazer. Se até boa obra nós precisamos da Escritura para saber fazer, quanto mais a sua vida, quanto mais as suas decisões, quanto mais os seus relacionamentos. Sabe, tem gente que diz Jesus assim: ó, Jesus, eu já decidi me relacionar, viu? Agora você dá um jeito para fazer o negócio funcionar. Não tenho cuidado de dizer assim: pastor, eu preciso me relacionar, vamos, ora comigo, se o senhor, e se o pastor disser não, meu Deus do céu, mas pastor não é Deus não está recebendo revelação, graças a Deus, né, mano? Mas as pessoas querem fazer as suas coisas e de responsabilizar a Deus pelas suas coisas. Isso não é o seu caso, amém? Só que não, por vezes é. Por vezes a gente faz coisas que Deus não é que Ele não saiba, mas nós não nos informamos. E quando as coisas não saem como nós planejamos, o que a gente diz? Deus, por favor, dá um jeito. Dá um jeito. Eu fico imaginando assim, na minha humilde imaginação, Deus falando assim: e por que não veio antes? Por que não perguntou antes de fazer? Agora eu que vou dar um jeito? Só que a Bíblia diz também, segundo Paulo, o homem colhe o que? Quem já plantou uma jaqueira na sua roça? Vocês são todos gente que tem muitas roças aqui. Alguém tem uma jaqueira na roça, irmão? Nesse pressuposto, tem um irmão que está falando que tem jaqueira. Nesse pressuposto da jaqueira, você que plantou, mas eu posso colher, irmãos? Digam amém. Não diga não, irmão. Porque se você tiver uma jaqueira na sua casa, eu posso compartilhar a jaca com você, embora eu não tenha plantado. Mas agora, quanto à vida praticada, tudo que a gente faz, nós precisamos correr. Percebe? Paulo, ele nos dá, irmãos, uma luz. Como nós devemos esperar, enquanto filhos de Deus, num tempo de pouca vontade de espera. Nós vivemos em um tempo acelerado. Paulo nos dá aqui 2 grandes exemplos, e é isso que eu quero pensar com você rapidamente nessa noite. De onde precisa vir a nossa esperança? O texto começa dizendo: porque tudo que foi escrito antigamente foi escrito para a nossa instrução, para que, pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. De onde vem a esperança do cristão? Primeiro, vem através da perseverança nas Escrituras. Percebe que a nossa esperança não vem de Brasília. A nossa esperança não vem dos mercados. A nossa esperança não vem dos Estados Unidos. Não vem do dólar. A nossa esperança, ela vem através da nossa perseverança nas Escrituras. Escreva no seu coração: quando as Escrituras é a fonte da sua esperança, toda e qualquer situação sem esperança se torna um solo fértil para você crescer na esperança. Escreva isso no seu coração. Você não precisa desesperar. Se a Escritura for a sua fonte de força, você poderá vencer. A fé cristã, meus irmãos, é feito de baixos e de altos, de lutas internas e externas. Mas nós temos exemplos, como os heróis da fé, que a despeito de todas as circunstâncias e limitações físicas, eles encontraram força para perseverar diante das circunstâncias adversas a si. E eu quero te dizer nesta noite, que todos nós somos chamados a viver uma vida cristã nessa proposta:
perseverar nas Escrituras, na palavra do Senhor. Não é nada mais. É só Jesus. Não Jesus e eu. Não Jesus e igreja. Não Jesus e as ordenanças. Não Jesus e um bocado de outra coisa. É só Jesus. Só Ele. O único mediador entre Deus e os homens. O único pelo qual o seu nome, e através dele nós podemos ser salvos. Por isso a nossa esperança precisa estar nele. E consequentemente, aí nós podemos descansar. Irmãos, a esperança, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, que a esperança é a âncora para a alma, segura e firme. Irmãos, eu não sei vocês, se vocês já têm experiência com âncora. Âncora é um instrumento que os marinheiros usam para, de alguma forma, frear o barco. Âncora, um navio sem âncora, ele se precipita à deriva e pode correr o risco de nunca mais ser encontrado. Um cristão sem escritura, ele pode simplesmente sucumbir à deriva da pós-modernidade e nunca mais retornar. Meus irmãos, as Escrituras é a âncora para que a nossa vida esteja fixa na esperança. Mas eu não estou dizendo que a sua vida precisa, ou na verdade, e isso vai fazer com que você se livre de toda e qualquer aflição. Pelo contrário, estar firme na Escritura é a força que você precisa, que eu preciso, para nós passarmos por aflições e não nos diluirmos nela. Olha o que Paulo escreve aqui em Romanos 5, versículo 3 a 5, ele diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Meu irmão, nós precisamos das Escrituras para vencer as provações, porque um crente sem as Escrituras, o primeiro vendaval, ele se perde, ele se afunda. Ele deseja até correr, mas pelo fato de o vendaval não lhe permitir sair correndo, ele fica aguardando, mas o desejo é sair correndo. Irmãos, se nós entendermos como é necessário a palavra de Deus para a nossa vida nos próximos anos, irmãos, eu estou em um meio e eu estou dizendo, bom, você está transmitindo o culto? Então eu não vou falar o que eu ia falar não, porque se não estivesse eu falaria. A igreja precisa se preparar, porque estão se formando um exército contra a igreja, mas não um exército com arma, com pau, com porrete, um exército com ideologias, com a intelectualidade, para fazer-nos parecer simplesmente imbecis quanto à nossa fé. Por isso nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus, no conhecimento. Irmãos, a cada dia que eu saio de um encontro, eu digo para mim mesmo, eu preciso preparar o povo do Senhor com a palavra, porque se nós negligenciarmos a palavra, não muito tempo a esta parte, nós vamos cair também no relativismo do nosso tempo. E aí, o que Deus diz para nós é simplesmente uma questão relativa, é simplesmente uma questão de ótica. E aí, nós vivemos o pecado sem nos constranger, porque todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo pensa. Irmãos, os nossos dias são do fim.
E eu não digo isso porque eu tive uma revelação agora. Não, é porque a Bíblia diz. E eu só faço uma leitura da palavra à luz daquilo que eu estou vendo. E isso me comprova que nós precisamos da palavra de Deus. Para nós permanecermos nos 102, nos 103, 104, 105 anos, nós precisamos da palavra. E quando eu falo nós, eu não falo da igreja de Canaã, eu falo da igreja brasileira. Nós que amamos Jesus precisamos retornar à palavra. Paulo nos lembra que a perseverança não é um esforço solitário, mas é todos nós, enquanto igreja, percebemos que um ao outro ajudando para estarmos em pé, mas a palavra precisa ser o centro. Josué recebeu um comando, Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Essa é a palavra para os pastores nos nossos dias. Seja forte e corajoso, meu irmão. Porque eu vou lhe dizer, o que estão preparando para nós, nós precisamos ser fortes e corajosos, meus irmãos. Mas a sua força e a sua coragem, ela só vem por meio das Escrituras. E eu e você precisamos, de forma intencional, olhar novamente para as Escrituras. Sair um pouco da superficialidade do senso comum cristão. Sair um pouco do tradicionalismo cristão e mergulhar nas Escrituras profundamente. Segunda coisa que Paulo fala aqui, e aí eu termino, é que a esperança se desenvolve por meio do encorajamento das Escrituras. Isso é maravilhoso. O encorajamento vindo da palavra de Deus precisa lembrar ao crente que, independentemente das suas lutas, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O Senhor diz que Ele é diligente em cumprir a sua palavra. E se Ele diz que o encorajamento vem da nossa exposição às Escrituras, vem se eu e você fizermos das Escrituras a nossa vida. As Escrituras não podem ser simplesmente um ornamento nosso de vir no culto de domingo, ou da quarta-feira, ou de quinta-feira. Um ornamento da nossa beleza. Tem gente que tem tanta Bíblia que combina a Bíblia com a roupa. Eu acho isso fantástico. Eu particularmente gosto muito de Bíblia, e tem um bocado delas. Mas a proposta das Escrituras não é para ser um ornamento da beleza sua. A proposta das Escrituras é te transformar e te encorajar, fiel até a volta do nosso Senhor. Irmãos, percebe que 102 anos, os pastores, os irmãos que passaram aqui antes de nós, eles tiveram esta mesma mentalidade, a vida conduzida pela palavra de Deus. Por isso nós podemos aqui, nesta noite, celebrar isto. A minha pergunta para você, e simplesmente uma pergunta retórica: se Jesus não vier 102 anos a esta parte, que tipo de igreja nós vamos deixar para os nossos filhos? Uma igreja simplesmente de filosofia do tempo, ou uma igreja centrada nas Escrituras? Irmãos, o propósito das Escrituras é para nos renovar, é para nos dar esperança. Então, por vezes, nós nos desesperamos simplesmente por não olharmos as Escrituras. Porque percebe, se eu tenho, imaginemos, irmãos, se eu passo por alguma limitação financeira, imaginemos, e o santo pastor Wellington diz assim: pastor Gamaliel, não se preocupe, vou fazer um pix, R$120 para você, R$120 mil para você. Aquele negócio de R$120 é pouco, né? Porque o irmão não pode, R$120 mil para você, para eu resolver algo na segunda-feira. O que eu faço? Em hipótese,
Se ele não fizer o Pix até domingo, meio-dia, o que é que eu faço? Eu ligo para ele. Como Canaã e Iguaí estão perto, eu nem ligo, eu venho na casa dele, bato logo a porta. Irmão, passa a provisão que eu estou precisando. Eu faço isso. Só que a despeito de nós e Deus, ele diz assim: as escrituras é provisão para vocês. E o que nós fazemos de vez em quando? Passamos semanas sem sequer abrir a primeira página dela. E aí a gente desespera, mas por que isso? Por que aquele outro? Mas espera aí, tem uma provisão declarada aqui, que o encorajamento e a esperança vem dela, e eu não vou buscar. Então eu estou desesperado à toa, eu estou desejando sofrer. Todos aqueles que desprezam a palavra de Deus desejam sofrer. É lógico que um homem sem Deus, um homem carnal, pode até considerar simplesmente muito infantil entender a esperança à luz das Escrituras, mas eu particularmente não consigo considerar nada que Deus diz que é como infantil. Se Deus diz que é pelas Escrituras, irmãos, você pode até achar o contrário. Eu fico com a Bíblia. Por isso essa igreja chegou aos 102 anos. Porque os irmãos que nos antecederam ficaram com a Bíblia. E nós, daqui para frente, vamos nos comprometer a ficar com a Bíblia? Ou vamos simplesmente nos adequar ao nosso tempo? Irmãos, eu quero terminar nesta noite dizendo para você que Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo expõe uma sabedoria maravilhosa, uma sabedoria de encorajamento, que nós encontramos quando nós deleitamos na palavra. Como diz o salmista: eu deleito na tua palavra de dia e de noite. Irmãos, quanto mais nós deleitarmos na palavra de Deus, menos a desesperança vai nos causar espécies. Por isso, os irmãos do passado precisam ser louvados por tudo aquilo que fizeram na trajetória até aqui. Mas há uma grande responsabilidade na nossa mão a partir de agora, quanto às Escrituras e à próxima geração. Irmãos, hoje nós temos uma geração das pessoas que infelizmente entendem a nossa fé e querem não entendem a nossa fé e querem ridicularizá-la. E por vezes nós estamos só assistindo, nós não estamos fazendo nada. E muitos até querem fazer alguma coisa, só porque, como a Escritura está ausente da sua vida, não consegue fazer nada. Por isso, nessa noite, eu quero te encorajar, como filho de Deus que é, a levantar-se de forma destemida, a pegar a sua Bíblia, a fonte da esperança e do encorajamento, e vivê-la com intencionalidade. Saia de um culto como esse, irmãos, decidido a não ser um visitante da sua Bíblia, que só acontece aos domingos. Faz das Escrituras, meu irmão, minha amada irmã, nesta noite, seu estilo de vida. Você é filho de Deus. Não viva como alguém que não conhece ao Senhor, encontrando só no alto das aflições, dizendo ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Deus tem prazer em estar
falando ao seu coração. E Ele faz isso não com alguém que chega e diz, assim diz o Senhor. Não. Ele faz isso com as suas palavras. Todos os dias. O meu encorajamento para você nessa noite é: permita que as Escrituras te ajudem a ser parte de algo grandioso que Deus fará aqui, por aqui, apesar daqui, para a glória dele. Você precisa das Escrituras. Nós precisamos das Escrituras. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de